Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar sobre o vídeo que o Renato postou ontem, sobre a lenda da encruzilhada. E eu tenho um grupo no WhatsApp que a gente tava debatendo, discutindo sobre isso. Algumas pessoas acharam que é fake e outras acharam que não. Por exemplo, a Ana Laura e a Maria Eduarda acharam que era verdade. Já a Camila e o Carlos acharam que era falso. Também teve questões assim que falaram que o Caçadores de Lendas é fake. Na minha opinião, não é. Por quê? Porque eu tenho experiências sobrenaturais desde os 8 anos de idade, né? Primeira vez que eu tive a experiência foi o seguinte: eu tava na minha casa, eu morava em João Pessoa um tempo. Eu tinha 8 anos. Aí eu tava dormindo, o ventilador do meu quarto caiu do nada ele caiu. Aí eu como vocês estão vendo que eu uso óculos, eu estava sem. Aí eu olhei pra porta, eu pensei que fosse minha mãe, só que quando eu vi bem, não era. Eu vi acho que era uma alma preta, agora eu vi nitidamente, assim, desse tamanho, preta, não passava um raio de luz. Depois desse dia, eu nunca mais parei de escutar. Também tive experiências que, como eu vi, tem uns vídeos aí na internet falando de boneca. Eu tinha uma boneca que eu tava dormindo, né, de boa. Quando eu acordei, que eu olhei pra boneca, a boneca virou a cabeça assim pra mim, ó. Pensa no medo. Só que eu brincava com a boneca no tempo, eu não tinha medo, era criança, eu não tinha medo, né, mas eu lembro de tudo. E também teve vários episódios de eu escutar. Teve um tempo, quando eu tinha uns 15 para 16, 17 anos, eu tava ouvindo muitas vozes falando, chorando, só que eu não entendia nada. Tinha noite que eu não conseguia dormir com aquelas vozes zoando meu pai do filho, não conseguia dormir. A questão quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu ouvia muitas vozes. E teve um tempo que eu não conseguia nem dormir. Eu já senti gente pegando na minha perna. Eu já senti gente alisando meu cabelo. Isso tudo de noite, começa de noite. Eu já senti sopro no meu nariz, soprando. Eu tentando dormir e a pessoa soprando, puxando o lençol. E uma das coisas assim mais assim impactantes foi quando eu tinha 12 anos, que eu fui dormir na casa de uma amiga minha. E já estava acontecendo algumas coisas sobrenaturais na casa dela, só que a mãe dela não falou pra mim não ficar com medo, né? Tudo beleza, fomos dormir, apagamos as luzes. Antes de eu dormir, ter nem dormido, ter acabado de apagar as luzes, a rede começou a balançar sozinha. Aí eu pensei que era as meninas querendo fazer medo, né? Aí fiquei de boa, continuei de boa. Aí quando eu senti uns balanços mais forte, foi tão forte que eu bati a cabeça no guarda-roupa que tava assim do outro lado, de tão forte que foi. Aí eu comecei a gritar: Daniela, para a rede, deixa se amostrar. Aí Daniela fez: não sou eu não. Aí eu disse: Daiane, deixa se amostrar. Ela disse: também não sou eu não. Aí Daiane tava tentando parar a rede com as pernas, porque a rede tava passando por cima da cama dela. Ela disse que quanto mais ela subia as pernas para pegar na rede, para parar, mais a rede subia. Aí ela conseguiu parar, beleza, a gente acendeu a luz, não viu nada, voltemos a se deitar, apagamos a luz de novo, né? Aí, né? Não entra aqui não, mãe. Aqui não. Foi Aí, tudo bem, né? A gente acendeu as luzes, a rede parou. Aí eu peguei no sono. Aí quando eu acordei com uma voz assim, tipo, como fosse uma coisa bem estranha, uma voz bem estranha, fazendo, sabe, assim. Aí eu fiquei só escutando, aí comecei a rezar e nada. Aí começou umas batidas embaixo da rede, batendo embaixo da rede. Batia, vinha bem pertinho de mim e voltava de novo. Pense, foi o dia que, assim, eu tive mais medo. Fora as outras coisas que acontecem, né? Como nesse tempo eu não tinha muito, não via muito essas coisas, era difícil, via, mas era difícil. Aí a partir daí começou, direto, eu vendo vulto,
passa pegando meu cabelo, eu escuto gente me chamando, essas coisas, sabe? E eu vou contar uma coisa que aconteceu que eu ainda não contei pra ninguém. Eu vou mudar os nomes aqui porque isso é uma coisa de caso de polícia, então eu não vou falar o nome. Eu tinha um irmão que minha mãe criou que se chamava Arthur. E quando ele tinha 15 anos, ela criou ele desde uns 10, 12 anos. Quando ele completou 15 anos, ele foi contar a mãe dele. Aí, ele ficou desaparecido por mais ou menos uns 15 dias. A mãe dele ligou pra mim, perguntando se ele tava aqui. Eu falei que não. Aí, tudo bem, beleza. Isso foi na prova do Enem, 2014. Fui pra prova do Enem, né? Quando a minha mãe liga. Encontraram Arthur morto no sítio. Aí eu falei, o quê? Aí eu me desesperei, comecei a chorar, mas fui fazer a prova, né? Não tive cabeça, mas fui fazer. Já tava lá, não ia voltar. Aí, quando foi no domingo, eu já tinha chorado muito, chorado. Quando eu tava dormindo, eu senti ele pegando na minha mão. Quando eu abri os olhos, ele tava do meu lado. Aí eu acordei assustada, eu dei um grito, aí sumiu, desapareceu. Outro dia, foi se passando os dias, se passando, e nada de ninguém saber quem tinha matado ele, né? Aí eu sonhei com ele, ele me abraçava, eu falava assim, era um lugar bem lindo, assim, uns paredão branco, um jardim, coisa mais linda. Aí eu falava assim, você não morreu não? Aí ele falava assim, morri não, eu não morri não. Eu falava, quem foi que lhe matou? Me conta. Aí ele falava, foi Felipe. Só que ainda não tinha sido descoberto quem tinha sido, né? Aí começou a embaçar, aí eu acordei. Quando foi no outro dia, eu falei assim pra minha mãe, mãe, eu sonhei assim, assim, assim. Aí eu disse, não é melhor a gente contar pra mãe dele? Aí minha mãe falou, não, fique calada, que isso é coisa de questão de polícia, não fique na sua. Aí eu fiquei, né, não contei pra ninguém. Aí quando foi, com mais ou menos uns 15 dias, não foi descoberto que foi o tal do Felipe que tinha matado ele? Eu fiquei, assim, impressionada, porque... Sabe quando você fica impressionada? Foi impressionada, eu fiquei. Vou contar outro acontecimento. Outra vez, eu tinha um menino que eu tinha muita amizade com ele se chamava Vinícius. Aí ele gostava muito de empinar moto, de dar grau, essas coisas. Aí aconteceu um acidente com ele e ele faleceu. Já tem uns 6 meses, por aí, 5 a 6 meses por aí que isso aconteceu. Aí eu chorei bastante, eu ficava, como se diz, pensando. Aí eu sonhei com ele. Primeiro foi assim, eu tava acordada, aí ele tinha uma brincadeira que quando ele tava acordado, ele chegava na minha casa e pegava na minha perna assim. Após eu tava deitada, sentia a mesma pegada de perna aqui, ó, na minha perna. Aí eu fiquei com medo, né? Fiquei esperando, aí eu senti pegar de novo, aí eu falei, isso é ele. Aí eu falei assim no pensamento, se você quiser me falar alguma coisa, apareça em sonho, não apareça pessoalmente não, porque eu não atendo. Aí eu peguei no sono, aí eu sonhei que eu tava no meu quarto, eu tava do jeito que eu tava dormindo, tava no meu quarto, ele chegava, tocava assim na minha cabeça, aí eu olhava assim e era ele, só que ele tava bastante sério, assim, aí eu me levantava e dava um abraço, só que eu acho que por fazer pouco tempo que ele tinha morrido, fazia pouco tempo mesmo, acho que faz uma semana mais ou menos isso. Ele tava bastante quente, tava muito quente, uma quentura que eu não conseguia ficar abraçada com ele. Eu abraçava e soltava, porque era muito quente, muito mesmo. Aí eu fiquei impressionada assim, sabe? Desde os 8 anos que eu tenho assim, essas experiências. Aqui e acolá eu vejo gente passando. Agora eu vejo perfeitamente, é uma pessoa passando. Não tem gente que vê só o vulto, não, eu vejo a pessoa passando assim. É incrível. É por isso que eu falo que Renato vai nesses cantos, ele tem que ir com proteção. Ele tá certo, recebe texto dos inscritos, mas não sabe nem se é bento. Ele tem que andar com terço bento, com água benta, sal grosso, tudo que impeça dos espíritos se apossar dele. Porque pra você receber um espírito, você tem que ter o corpo aberto. Então ele tem um corpo aberto, tá recebendo. Assim que ele pode ir em qualquer trilha. Se ele for, ele vai se sentir atraído a tocar. Ele tocou, já era. Agora, se ele tiver com a proteção, tiver com um terço bento protegendo ele, não tem espírito que passe por um terço bento, porque ninguém pode mais do que Deus, né? Espírito nenhum pode mais do que Deus.
Então, o recado que eu tenho para deixar, eu queria que vocês compartilhassem até chegar nele, no Renato, que quando ele for fazer essas coisas, ele vá numa igreja, pegue todos os textos dele, vá numa igreja e peça pro Padre benzer todos os textos dele, os dos caçadores, tudo. Vá tudo. Porque isso não é brincadeira, não. Ele vai findar fazendo arte com um dos meninos. Mas não vai ser ele, vai ser o espírito, né? Então, eu tenho mais histórias assim sobre isso. Se vocês quiserem que eu conte mais, a parte 2, deixe aqui nos comentários, curta e compartilhe. Se tiver, vamos botar uma meta aqui de 200 likes, né, que eu tô começando agora. 200 likes, eu faço a parte 2, vocês vão ficar passados com as coisas que eu tenho. Olha, eu presencio essas coisas desde os 8 anos, eu tenho 21, ó. É tempo, viu, que eu lido com essas coisas, tempo. Então, se vocês quiserem que eu comente mais sobre isso e que eu comente sobre algum vídeo de Renato, deixa aqui nos comentários. Curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e aguardem os próximos vídeos. Ficando por aqui, beijo, fui!